você tava falando é com relação ao Barrela, né? O Barrela, naquele tempo, as peças eram feitas sempre em 2, 3 atos, assim, né? E o Barrela, meu pai brincava, mas não deixa de ser verdade, né? O que ele fazia, a peça que ele fazia não tinha intervalo, né? Quando tinha intervalo, assim, de um ato pro outro, assim, ele apagava a luz, acendia de novo e continuava. E ele dizia que se apagar a luz, pro pessoal ir pro banheiro, para ir fumar seu charuto lá fora, ninguém voltava, né? Porque a peça era muito violenta. Aqui é assim também, né? Se eu parar de falar, os caras vão embora e não volta mais. Nós estávamos falando de Barrela, o Ricardo. Eu achei interessante o seguinte: o Barrela ele é baseado em fatos reais, não é? Basicamente é. A história do Barrela, na verdade, meu pai morava em Santos, ali na ponta da praia, do Macuco, né? Uma época onde Santos não tinha muitos prédios, tinha muito espaço livre ainda, né? Hoje, quem conhece Santos, quem vai para Santos lá, não encontra um espaço livre, assim, a cidade inteira tomada, Santos é uma ilha, e naquela época ali era uma época boa, assim, muito campinho na rua, né? Então tinha aquela coisa do jogo contra o time da rua de cima e tal, molecada e tal. E conforme a adolescência, meu pai foi crescendo, essa molecada toda aqui por ali, chegou a história de um moleque que tinha tido alguns problemas à noite, em balada, assim, de festa e tal, e foi preso com esses facínoras, e acaba sendo violentado dentro da cadeia, e essa história chocou o Plínio, chocou a todo mundo, né, e ainda até hoje a história ainda choca todos que têm conhecimento dela, e nessa época aí, a maneira como ele faz teatro, como ele escreve, né, isso aí ficou incomodando ele durante algum tempo, e aí, em determinado momento, ele põe no papel tudo na linguagem que ele sabia conversar, né? Porque ele estudou até a quarta série, como a gente comentou, frequentava ali vários subempregos, né? Foi bombeiro, no sentido encanador, trabalhava como encadernador, foi começando a atacar de camelô também, né? Não parava em lugar nenhum, mas sempre circulando ali pelas quebradas do Mundaréu, ali no Porto de Santos. Então a linguagem que ele tinha é a linguagem que ele põe na peça. E como ele dizia, tem entrevista que ele fala sobre isso, ele imaginou a situação do garoto sendo jogado lá dentro da cela, um pouco antes, né, o que estaria acontecendo na cela quando o moleque é jogado lá dentro, e durante, e um pouco depois o que poderia estar acontecendo. Então foi dessa maneira que ele escreveu Barrela, que é a primeira peça que ele escreveu em 1959. A peça foi encenada em 1959, em dezembro de 1959, uma vez só, através do apoio da Pagu, do Geraldo Ferraz, né, e do Geraldo Ferraz, né, e que conseguiram, vamos dizer assim, né, um alvará para essa apresentação, que foi no Festival Santista de Teatro, em 1959. Então, se eu não me engano, era a segunda edição do Festa. É um festival que existe até hoje. E aí eles fizeram essa apresentação e depois não conseguiram fazer mais apresentação em lugar nenhum. Ficou censurada até 1980, quando finalmente foi liberada para ser encenada novamente. Eu estava falando aqui no começo, Ricardo, acho que um pouquinho antes de você entrar, que o Plínio, ele foi, digamos assim, ele foi chamado, ele foi conhecido, ele foi... Como é que se possa dizer? Calma aí, eu achei que ele foi conhecido na década de 60 como o autor maldito, justamente pelo fato de ter rompido fronteiras, né? Justamente pelo fato de ele trazer do submundo de São Paulo, não só de São Paulo, né, para o teatro brasileiro, pessoas que eram renegadas pela sociedade, pessoas que eram excluídas da sociedade, né? Então, muita gente ia contra ele, ia contra isso, e por conta disso, acabavam nomeando ele, né? Nomeando coisa que ele não é, nomeando ele como maldito. Aí você estava falando agora do Barrelas, e estava falando sobre linguagem, né? Sobre as linguagens do Barrela e tal, aquela coisa toda. Aí eu queria te perguntar, justamente, será que era por isso que ele tinha como inimigo, né, todos aqueles que iam contra ele, principalmente a imprensa que não fazia questão de divulgar os trabalhos dele? Olha, eu não vejo que ele tinha como inimigo, né? A gente tem que observar o momento que está acontecendo tudo isso, né? Em 1959, se você vai ver, a gente está antes da ditadura ainda. E mesmo assim, o rapaz que tinha 22 anos de idade então, foi censurado,
né, mas ao mesmo tempo, em Santos, né, ele foi super, como é que eu vou dizer, foi idolatrado, vamos dizer assim, né, a Pagu, Geraldo Ferraz, que tinha um grupo de teatro naquela época em Santos. O teatro amador em Santos sempre foi muito forte, hoje é muito forte ainda, tem festival, vários grupos, grandes artistas surgiram dali, o Sérgio Mamberti, o Cláudio Mamberti, Neila Torraca, o Alexandre Borges, enfim, tem um monte de gente aí que vem de Santos em função desse teatro amador forte. E meu pai fazia parte disso tudo, estava ligado ao grupo da Pagu, né, estava entrando nesse meio. Então, o que é preciso se perceber que o grande dramaturgo Plínio Marcos, que hoje é fácil você identificar depois de 29 textos, depois de toda essa história, naquela época estava começando. E a Pagu, com 5 minutos que teve acesso ao texto do Barrella, já falou isso. Pô, isso aqui é genial, e não sei o quê, precisa ser encenado e tal. Então, tem que ver o que as pessoas estavam esperando naquele momento, né? Na verdade, a Pagu não estava esperando nada, mas ela identificou imediatamente, uma pessoa genial como ela era, identifica imediatamente o grande autor, né, através do texto que ele escreve no Barrella. Só que nisso aí você está antes da ditadura. A ditadura, efetivamente, ela vem em 1964, né, vem aí 5 anos depois. Nesse período, em Santos, a partir de 1959, em Santos, com o Barrella, o Plínio passa a ser o grande autor, o genial, né? O estivador virou o gênio. A Pagu começa a insistir para que ele escreva mais, e ele, cheio de si, com o ego inflado, etc., ele vai e escreve a segunda peça, que chama-se Os Fantoches, e que, por sinal, foi massacrada pela imprensa, inclusive pela Pagu, dizendo que a peça não era boa, o analfabeto esperava outro milagre de circo e tal, e a partir daí Santos fica pequeno para ele vem para São Paulo. No começo dos anos 60, 60 para 61, assim, ele já estava morando em São Paulo. No começo aquela coisa de vai e vem constante, né? Vai e volta, vai e volta. Teve um período que ele foi viajar com o circo e tal, trazia muita moamba do Porto de Santos para vender em São Paulo, nas ruas do centro, já fazendo um dinheirinho como camelô, vendia figurinha e tal, mas estava ali cavando o seu espaço junto às companhias de teatro de São Paulo, né? Então ele começa a ter acesso a Cassido Abecker, começa a ter acesso a grandes companhias de teatro de São Paulo. Nessa época, aí, no começo dos anos 60, começa também a Escola de Arte Dramática, né? Então a Pagu vem com o seu grupo para São Paulo, todo mundo vinha para São Paulo para estudar na Escola de Arte Dramática, né? Para fazer parte da EAD. E a gente, como já falou aqui, o Plínio tem só até a 4ª série primária, então ele não faz parte dessa curreola, ele não entra na EAD, ele não pode estudar na faculdade, e fica ali nas beiradas, entendeu? Nas quebradas do Mundaréu, e fazendo o que pode para segurar a sua onda, né? Então ele participa de 2, 3 montagens, às vezes tinha 2 peças por dia, ele fazia uma peça no Teatro de Arena, corria pro Maria della Costa para fazer outra peça lá. E com isso estava aprendendo, estava tendo contato com os grandes mestres. Ele costumava dizer que a arte, né, o teatro, a arte, né, mas que ninguém te ensina. Você aprende, mas ninguém te ensina. Você aprende sozinho. Falando isso, ninguém em nenhum momento, a Cacilda Becker parou para falar, olha, o Plínio, faça assim ou faça assado. A Pagu, em nenhum momento, olha, você tem que fazer assim, assado. Ninguém ensinou. Ele ia lá e colocava o talento dele com coragem, né, com muita coragem, colocava o talento dele em cena, ser malhado, e foi malhado muitas vezes. Nesse processo, em 1963, 64, começa efetivamente a ditadura militar, né, o golpe em 1964, e aí então, em 1966 ele escreve Dois Pedidos e uma Noite Suja, em 1965 ele faz a montagem que se chama Reportagem de um Tempo Mau, que é uma colagem de vários textos, que é censurada também, mas como eram vários textos assim, nem está na coletânea de textos de teatro, né, era uma coisa mais geral, e aí nesse momento ele começa a se integrar com a turma do teatro, por assim dizer. Em 66 ele escreve Dois Pedidos e uma Noite Suja, que seria censurada também, mas acaba sendo liberada por conta de um processo da censura daquela época, né? A censura era feita, né, pela censura, era um órgão estadual e estava passando para federal. E nesse processo de mudança é que entra o pedido do alvará para o Dois Pedidos e uma Noite Suja, ele é aprovado sem cortes, e aí entra em cena Dois Pedidos e uma Noite Suja, e que acaba tornando o Plínio, então, conhecido em São Paulo e com todo mundo. Aí tem vários episódios ligados ao Dois Pedidos e uma Noite Suja que tornam, né, o
texto famoso, e na época era muito forte, o teatro era muito forte, né? Muita gente vai assistir o Dois Períodos de uma Noite Suja, até porque o texto é realmente muito forte, o texto é fantástico, é uma obra-prima do Teatro Nacional. Isso em 66. Em 67 ele escreve Na Vara na Carne, também um longo processo de luta pela liberação, pela liberdade de expressão, tá aí o livro, né? Uma longa luta de liberdade de expressão em prol do Na Vara na Carne. O Na Vara na Carne escrito em 67, o grupo de São Paulo tinha à frente a Rutinéia de Moraes, né, que faria o papel, não fez, né, o papel da Neuza Sueli, quando estreou, mas como ela é censurada, começa um processo de fazer leituras, em vários pontos de São Paulo se fazem leituras para discutir, né, por que estão censurando, contra a censura, né, então fazia-se a leitura da peça, a classe artística tinha acesso ao texto, à montagem, e se discutia o texto, o porquê do texto, a importância do texto, a necessidade desse texto vital para o teatro brasileiro, e uma discussão muito coerente na época e tal, ele é censurado. Durante esse processo de leituras, eles chegam a conversar com alguns censores, e meu pai explicava para esses censores que o teatro, a dramaturgia, é diferente de você pegar um romance. Você pega o romance e você lê do seu jeito, né? Você fecha o livro na hora que você quiser, você abre, você continua a ler. Se você quiser, você relê uma página, aquele trecho. O teatro não, né? O teatro é o palco. Então, quando você lê um texto de teatro e você lê todos os personagens, você sozinho, você às vezes não tem a interpretação que deveria ter. Se você não está acostumado a esse texto, você pode não entender. E é o que meu pai falava pro censor, falava, esse texto não é pornográfico, esse texto é uma poesia. E o censor falava, não, isso aí é um texto pornográfico e subversivo. Né? Mas por que é pornográfico? É pornográfico porque você tem um monte de palavrão. Mas por que é subversivo? Subversivo porque você sabe que não pode escrever com palavrão e escreve com palavrão. Entendeu? Então, quando vinham falar, corta isso, corta aquilo, ele fala, não vou cortar porra nenhuma, não tem concessão. Eu não faço parceria, o texto é meu, e eu escrevi, e eu quero que seja encenado assim, na íntegra. Então, ficou essa discussão, até que eles decidiram fazer uma leitura para a galera dos censores poderem ver o texto em cena, e não o texto. Né? E isso é feito com a Rutinéia de Moraes à frente do elenco. Os censores vão assistir, e na hora que tem o texto da Neuza Sueli, onde ela está contando sobre o cliente dela, né, e reclamando da vida, pô, fiquei a noite inteira ali, só consegui pegar um trouxa, e o cara reclamou pra caralho, reclamou da mulher, reclamou da filha, reclamou da vida, reclamou do emprego, reclamou de tudo, e bufou mais ainda pra pagar, não sei o quê. Tem um monólogo da Neuza Sueli, entendeu? As pessoas que estão na plateia, as mulheres dos censores, começam a chorar, porque começam a reconhecer o censor, entendeu, no cliente. Então ele fala, pô, meu marido é o cliente, entendeu? Meu marido foi lá na puta reclamar de mim. Então isso aí mostra a força do texto, e o censor chega pro Plínio, percebe a força do texto e fala, olha, se você quiser a gente libera o texto, né? E se você quiser a gente dá uma carta dizendo que o texto realmente é relevante, que é uma poesia e tudo mais. Ele falou, eu quero a carta. Se você liberar, vem outro e proíbe. Então eu quero a carta. Com essa carta, eles continuam pela liberação, buscando o diálogo, né? Porque era sempre o diálogo, ó, não pode encenar, mas por que não pode? Aonde que não pode? Por que não pode? Não é o meu pai que é o bandido da história. O bandido é a sociedade que permite uma situação daquela, como é retratado em vários textos. Com essa carta na mão, depois de várias leituras em São Paulo e tal, eles vão para o Rio de Janeiro, e ali no Rio de Janeiro, onde ia ter uma leitura no Teatro Oficina, a polícia cerca o teatro, fica aquele auê, a Tônia Carreiro entra em cena, fala, olha, eu tenho uma casa em Santa Teresa, tem um teatrinho lá, e eles distribuem senhas para as pessoas que estavam indo lá para ver a leitura, vai todo mundo para a casa da Tônia Carreiro, e meu pai fica no teatro dando entrevista, né, como boi de piranha. A Tônia Carreiro vê a leitura, se apaixona pelo texto e quer fazer. Ela tinha parentes militares, conversando com o meu pai, eles acertam que se ela realmente conseguisse a liberação do texto, eles fariam em São Paulo, com a direção do Fauzi Arap, e o pessoal de São Paulo, eles fariam no Rio de Janeiro, né, a Tônia, com a direção do Fauzi Arap, o Nelson Xavier e o Emiliano Queiroz fariam no Rio de Janeiro, e a Rutinéia de Moraes, com o grupo de São Paulo, daria continuidade no projeto lá em São Paulo, e é o que acontece. A Tônia entra na história, consegue a liberação,
né? Diz a lenda que o censor duvida que ela, bonita do jeito que ela é, conseguiria fazer, né? Do jeito que ela era, né? Linda, maravilhosa, grande atriz do jeito que ela era, conseguiria fazer uma personagem que é Neuza Sueli. E ela consegue, né? Ela entra em cena, faz maravilhosamente bem, então a galera do Rio no Rio e a galera de São Paulo em São Paulo. A peça fica liberada por aproximadamente 2 anos, de 67 até 1969. Ao longo desse processo, o ano de 68, né, é um ano muito complicado, né, o final do ano de 68 em especial, com a questão do AI-5, né, com a questão toda da ditadura sendo mais violenta ainda do que já era, né, com muita coisa ruim acontecendo no Brasil inteiro, em todos os campos, em especial na cultura, em especial no teatro, que tinha muita força, e em especial o teatro do Plínio, né, porque já tinham peças censuradas, que é o caso do Barrela, tinham peças liberadas, que é o caso do Dois Perdidos, e também do Navalha na Carne, nesse momento. Aí eles passam a régua, a partir de 69 tudo é censurado, tudo que meu pai escrevia era censurado, então já não tem mais espaço. Não é só do meu pai, né? A cultura de uma maneira geral, artistas de maneira geral, todo mundo impedido de trabalhar. Em 69 ele ainda escreve o Abajur Lilás, que também foi censurado e só foi liberado depois de 1980. O detalhe desse livro que você mostrou aí, esse livro aí, ele é feito justamente no período que o texto estava censurado. Então, como o texto Navalha na Carne gerou um interesse muito grande, todo mundo queria assistir a montagem, ou uma ou outra, ou as duas montagens, então ficou essa coisa de muito interesse, e claro, as pessoas precisam ganhar dinheiro, precisam trabalhar, né, precisam de alguma forma pagar suas contas. Vem a ideia então de fazer esse livro aí, que é uma espécie de quadrinhos, vamos dizer assim, né? Mas são as fotografias da montagem de São Paulo, com o texto todo ali, né? E eles fazem, eu não sei o nome é tipo uma impressão, né? Facsímile, né? E esse livro então é feito para ocupar o espaço do teatro que não estava podendo ser feito, para as pessoas poderem ter acesso ao texto. Falei pra caralho, hein? Mas falou tudo que a gente precisa ouvir, Ricardo. Dando uma respirada só, hein? E me baseando em tudo que você falou aí, Ricardo, deixa eu falar aqui contigo. Pois não. O Plínio, além dessas peças de teatro, dos livros, de toda essa obra que praticamente, por muitas pessoas, tentaram calar, tentaram barreirar, tentaram, né, dar aquela travada e não conseguiram, com toda essa pressão de censura, todas essas coisas nas costas dele, em cima dele, foi aonde ele teve a ideia de criar peças infantis, para poder talvez até fugir um pouco disso, para poder dar uma aliviada nisso, porque, para quem não sabe, ele escreveu peças infantis também, não foi? Na coleção aí você tem 3 infantis, né? 3 textos que são infantis. Mas não necessariamente foi nesse sentido, né? O processo todo é um pouco assim, né? Na hora que fechava uma porta, ele cavava outro buraco e tentava passar de outro jeito. Nunca desistindo da luta pela liberdade de expressão e pelo direito de encenar as peças que ele escreveu enquanto dramaturgo, né? Mas sempre, claro, de alguma forma, tendo que se virar para arrumar dinheiro para pagar o leitinho da criança aqui, por exemplo, do meu irmão, da minha irmã, né, pagar nossas contas. E fazia isso com muita coragem, com muita bravura, apesar de, como você falou na outra pergunta, né, estar sendo chamado de maldito e etc. Né, esse tipo de coisa não abalava muito ele. Ele tinha uma fibra, uma determinação muito grande, muito forte, né, e a criatividade, a genialidade. Então, censuravam um texto, ele ia lá e escrevia outro, censurava esse outro, ele ia lá e escrevia outro também. Então, em 1968, ele já começa a escrever em jornal, em 1969 está escrevendo em jornal também, no jornal Última Hora, atividade que entre e sai, ele vai ficar escrevendo até 1977, praticamente todos os anos ele escreve, né, 10, 11 anos de crônicas, que são em torno de 1.200 crônicas, e vai sempre cavando outras possibilidades. Nas crônicas, na revista Veja, ele foi, entre aspas, né, colocado para fora. No processo de crônicas também, algumas vezes ele era solicitado a se retirar, aí arrumava outro veículo, enfim, ia se virando.
esse processo de ser censurado e de não ter espaço para trabalhar foi o que foi pegando ele, porque quando você chega em 1969, 70, no Brasil, na ditadura do Brasil, as pessoas que se opunham àquela maneira grotesca de se pensar, eram sumariamente chutadas, exiladas, mortas, desaparecidas, etc. Então o processo do Plínio foi bem diferente do processo de muitas outras pessoas, né? Justamente por ele ser artista e justamente por ele agir do jeito que ele agia, de bater de frente e tal, mas ao mesmo tempo de estar na visão, né? Uma coisa que aconteceu quando chega em 68, ele escreve um texto que está nessa coleção aí, que é O Verde que Te Quero Verde, né, que fala da imbecilidade dos militares e tudo mais. É um texto que é um momento onde ele começa a ser visado, né? Porque ele faz os militares cagando defecando no capacete, depois colocando o capacete na cabeça, coisas assim, né? Então ele começa a ser visado. E as pessoas da cultura, de uma maneira geral, da Tupi, que ele fazia e tal, que ele trabalhava ali na cultura de uma maneira geral, começaram a perceber isso e falaram isso para ele: olha, você fica esperto, né? Os caras estão de olho em você, os caras estão de olho em você e tal. E nesse processo aí, ele acaba sendo, entre aspas, né, encaixado para fazer o Beto Rockefeller, que é uma novela da Tupi, de 1969, 68, acho que já estreia a novela, 68, 69, e ele é encaixado para fazer o papel do Vitório, junto com o Luiz Gustavo, que fazia, né, o papel do Beto Rockefeller. Ele faz um grande sucesso, vira o galã da novela, né? E com isso não podem sumir com o Plínio Marcos, né? A novela é diferente um pouco daquela época para essa, em especial por conta da reprise, né? A novela naquele tempo você grava hoje, tem que pôr no ar hoje mesmo, ou amanhã no máximo. Não dá para ficar assim, editando e tal. É uma coisa bem ágil, assim, é quase ao vivo. É meio que gravado ao vivo, assim. Então ele tem que estar ali disponível. Então muitas vezes ele era recolhido, vamos dizer assim, né? Pegavam ele, levavam ele até o doicode, até a delegacia, até onde quer que fosse, e deixavam ele preso um pouco. Com isso ele não podia ir no jornal, ele não assinava, né, o ponto no jornal, perdia o emprego no jornal, a televisão, no caso a TV Tupi, tinha que ir lá pedir para liberar, né? Teve situação que a Maria Dela Costa, além da classe artística, foi lá fazer pressão para liberar, mas no geral ele ficava ali guardado só. Era aquela coisa, vou impedir de você de trabalhar. Então aos poucos ele não tinha mais peça para encenar, estava tudo censurado, a televisão não dava mais espaço para ele, né? Os programas não deixavam, as redes de televisão não deixavam ele entrar para dar entrevista, né? Ninguém queria conversar com ele, e ele vai ficando no gelo ali, né? Mas está vivo, então ele começa a vender os próprios livros, né? Começa a ser o camelô dos próprios livros. E foi assim em diante, fazendo palestra, fazendo conferência. No começo ele manda editar os livros em gráficas, né? E depois, com o tempo, ele vai editando ele mesmo, os próprios livros, né? Isso aí vai até o final da vida. Até hoje nós estamos fazendo, ó, esse livro aqui, por exemplo, ó, esse livrinho aqui, olha que beleza, ó. Inútil Canto, Inútil Pranto, Pelos Anjos Caídos. Esse aqui é um livro que ele editou em 1977, ele editou esse livro aqui com 5 crônicas ligadas aí à Quebrada do Mundaréu, que foram publicadas nas histórias, nas crônicas do jornal Última Hora e da Folha de São Paulo. Essas 5 crônicas foram publicadas naquela ocasião e ele ia fazer um lançamento em parceria com o editor Abril, que ia fazer a distribuição nas bancas de jornal. Era um livrinho tamanho de bolso também, a capa vermelha, não sei se vocês conhecem, ia ser distribuído. Naquela ocasião, Abril, na hora do vamos ver, deu para trás e não fez a distribuição dos livros. Mas mesmo assim, conseguiram fazer, o editor, tinha uma editora que cuidava disso aí, fizeram o lançamento dos livros e na sequência, em 79, 80, se eu não me engano, ele lança a segunda edição já, e aí já com a edição do autor, ele mesmo saiu para vender. Na época, tem uma entrevista na revista Manchete da época, onde ele fala que fez 15 mil livros, né, e que já tinha vendido 5 mil na época do Latal, que ele ficava na frente do Teatro Municipal de São Paulo, ali onde era o antigo Mapping. Então você vê como ele era bom camelô. Não sei se era bom escritor ou bom camelô, né? Mas de um jeito ou de outro vendeu o livro pra caralho. Isso na primeira edição. E essa aqui é a terceira edição, que a gente fez agora aí em setembro do ano passado aí, edição comemorativa. Essa capa aí que vocês estão vendo aí, ó. Olha que bacana essa capa aí, ó. Essa capa é do João Pinheiro,
desenhista de quadrinhos, com a parceria do Lobo dos Quadrinhos, que fizeram essa capa, e que estão fazendo para nós o Barrela em quadrinhos, e que vai ser lançado, vocês vão ficar sabendo aqui em primeiríssima mão, que vai ser lançado em agosto e setembro desse ano, a gente vai lançar o Barrela em quadrinhos, com o João Pinheiro e com o Lobo dos Quadrinhos. Mas esse aqui é o Inútil Canto, Inútil Pranto, pelos Anjos Caídos, está à disposição aqui, R$25, com frete incluído, eu mando para todo o Brasil, ó. A edição alternativa, ó, fechada com a fita, olha que bacana aqui, ó. Aqui a gente não precisa de editora, não paga imposto. Quando falaram que o Guedes ia fazer aquele imposto sobre livro, falou, vamos fazer uma alternativa aí para as pessoas não ficarem sem ler. São 5 crônicas. E aí vai, né? Pô, e vale a pena, gente. Ó, vale a pena, galera. Vale a pena de verdade. Já que eu estou no embalo aqui, ó. Olha os livrinhos que ele saía para vender aqui, ó. Esse aqui é um dos livros de edição do autor, Homem de Papel e Barrela, né? Que é feito naquela época lá. Aqui mais um livrinho, ó. Oração... O Abajur Lilás e Oração para um Pé de Chinelo, são 2 textos de teatro também, né, estão aí, e esse aqui é o Barra do Catimbó. Na Barra do Catimbó. O Barra do Catimbó é um romance que foi feito a partir das crônicas que ele publicou também no Última Hora, na Folha, e que falam sobre a formação de uma favela, né, a Barra do Catimbó. Então, nas crônicas, ele ia contando em episódios, era uma estratégia que ele tinha para não ser mandado embora do jornal, era escrever em capítulos, né? Aí depois do 3º capítulo, todo mundo quer saber o final da história, né? Então não podia mandar embora. Mas aí às vezes tinha aquela coisa, último capítulo, a morte do Catimbó, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, e não morria, o Catimbó não morre. Mas no final, vai ter que ler o livro para saber se o Catimbó morreu, né? Boa, isso é legal. E interessante, Ricardo, é o seguinte, é que todas as obras do Plínio vinha seguindo uma linha, sabe? Vem seguindo numa linha e tal, e no final a coisa ia acontecendo de uma forma diferente do que a gente imaginava. Isso é interessante nos livros dele, nas peças de teatro dele. Quando você pensa que, caramba, vai acontecer isso, ele vai matar ela e tal, quando pensa que não, foi ao contrário, foi diferente. E de uma forma real, porque parece que todas as obras dele, todos os livros, todas as histórias, todas as peças de teatro que ele escreve, é atual, meu amigo. Com certeza é atual. No final eu vou te fazer uma pergunta e você vai me dar essa resposta. A resposta que não só eu, que todo mundo quer ouvir. Pode ter certeza disso. E aí, com base nisso aí que eu falei e que você estava falando com as obras dele, né, que eram diferentes, né, vinha de uma forma e terminava de outra. Caramba, tô curioso para saber o final. Ah, é? Então compra o livro ou faz alguma coisa que você vai descobrir o final. Eu descobri que o Queiro, uma reportagem maldita, foi uma obra-prima dele. É um livro que foi tido como uma obra-prima dele e que virou filme. Como é que foi esse processo do Queiro virar filme? Cara, o Queiro... Queiro, uma reportagem maldita, ele é um texto de 1977, que meu pai já escreve como romance, né, um texto que ele escreve como romance porque sabia que ia ser censurado, né, nesse período aí, ele ainda está com o Barrela censurado, está com o Abajur Lilás censurado, o Abajur Lilás em especial inédito, né, o Barrela com uma apresentação só, que foi aquela lá de Santos, e Dois Perdidos, enfim, em 77 está tudo censurado, né? Na verdade, o que ele costumava fazer, para você ter uma liberação de uma peça, na verdade não tinha o cara não vai falar, você pode fazer ou não pode fazer. Você mandava um pedido com o texto e o cara te dava um alvará. Peça pode ser exibida durante o ano tal, no período tal. Então o cara te dava uma autorização. Se ele não te dá essa autorização, o alvará, você não pode fazer. Então é mais ou menos o que acontecia, né? O cara não chega para você, a peça está proibida. Ele só não diz que está liberada. Então você fica lá no gancho eterno, que talvez seja até pior, né? Porque você não sabe o que vai acontecer. O ministro da Justiça vai ver o pedido de liberação. Pô, será que vai liberar? Será que não vai? Aí o cara não dá resposta, né? Fica lá, aquele cozinhando. Com o Queiro, o que acontece, nesse ano de 77, sabendo que se ele escreve uma peça de teatro não poderia encenar, e já estava nessa pegada de vender os livros, de ter que se defender e tal, então ele escreve o Queiro em forma de romance e lança como romance o Queiro,
Inclusive, ele ganha o prêmio da Associação Paulista de Críticos de Arte, né, nesse lançamento. E na sequência, aí não tenho certeza se é 78, 79, ele já é filmado pelos Farias, né, pelo Reginaldo Farias. Eles fazem a primeira versão do Queiro, que chama-se Barra Pesada. Que é uma versão que meu pai não gostava, na verdade, né? O filme em si, assim, em termos de produção, a gente não tem muito o que falar, mas com relação à adaptação da obra, fica meio estranho, né? Porque o Queiro é uma história de um menor abandonado, ele coloca o Stéphane Essessian para fazer o papel aí no Rio, numa situação estranha, e num momento onde meu pai estava passando por todas essas dificuldades de texto censurado, etc, etc, ele precisava força para o livro. Então, quando falou com os Farias, falou, pô, bota o nome original, né, no filme. E ele vai lá e coloca Barra Pesada, e enfim, então meu pai, enfim, não quis saber mais do cara. Tem até uma entrevista, se vocês procurarem na internet aí, vocês vão ver, tem uma entrevista que o cara pergunta, né, pô, mas e o filme, não sei o quê, o Queiro, do Barra Pesada? Eu falei, esse aí é um filme que eu não fui ver e não gostei. E é por conta disso, né, já não gostou do filme. Aí depois disso, em 1979, já quando estava num processo de, pelo menos, se acreditar que as coisas poderiam melhorar um pouquinho, acenando uma possibilidade de fim de censura, etc. Em 1979, ele escreve, então, o Queiro para teatro. Ele mesmo faz a adaptação do Queiro para teatro. Mas o texto acaba sendo encenado só em 1982, se eu não estou enganado. Depois do processo de liberação que teve o Barrela, que teve o Abajur Lilás, em 1982 o Grupo Tapa monta o Queiro. O filme, né, que quem fez depois foi o Carlos Cortez, com a Gulani Filmes, né, aí, se eu não me engano, é de 1995, agora não sei, mas 2005, eu não sei que ano que é o filme, já não lembro mais. Mas o filme acaba vindo depois, num processo assim natural, né, não foi uma coisa de continuidade, né? Foi um processo natural. O Carlos Cortez, nessa época, era meu vizinho ali na Vila Mariana, aqui em São Paulo. Então a gente teve muita conversa, assim. Na verdade, ele procurou a gente, ele queria fazer um documentário do Plínio Marcos. O Plínio tem um filme que o Carlos Cortez fez, que fala, na verdade, sobre o Geraldo Filme, que é um grande sambista aqui de São Paulo, o Geraldão, né? E era um grande amigo do meu pai. Então, o Carlos Cortez, que é o diretor do filme Queiro, conheceu meu pai durante esse processo de filmar o Geraldo Filme. E ali veio a ideia de fazer um documentário, fazer alguma coisa com ele, com a obra e tal, mas aquela coisa de cineasta maluco, né? Tem a ideia, mas não sabe exatamente o que é, e depois vai digerir. E nesse processo, depois, ele nos procurou, aí meu pai já tinha passado dessa para melhor, né? E o Carlão Cortez nos procurou falando, olha, a gente quer fazer um documentário, assim, 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 tal, tal. A gente achou ótima ideia, topamos. Só que, infelizmente, nesse país, nossas coisas são simples, não tem grana, não conseguiu levantar grana e tal. E o projeto do documentário acabou ficando um pouco guardado. Passou alguns anos disso, o Carlão nos procurou, então, falando que tinha a ver, que estava pensando em fazer o Queiro, fazer uma adaptação do Queiro e tal. E da mesma forma, a gente topou, achou super interessante a ideia, e dali para frente ele foi dando continuidade no projeto, conseguiu cumprir os objetivos, e o filme está aí para quem quiser assistir, né? É um filme bem bacana, Queiro, o filme é só Queiro, mas conta a história desse rapaz, Queiro, que é o legítimo filho da puta, né? A mãe dele se mata tomando querosene, e ele, né, que nasceu na boca do mocó da cafetina lá, é obrigado a se virar, né? E a cafetina, com dor na consciência, pega o moleque para criar. Se é que dá para dizer que isso é uma criação, né? E é isso aí a história, isso aí tem tantos Queiros por aí, menores abandonados, né? Enfim, essa merda toda aí que a gente vive. Eu entendo assim, eu não acho que o Plínio Marcos, lá em 1959, quando ele escreve o Barrera, ele fala, porra, eu só vou escrever peças falando dos excluídos, falando dos marginais e etc, etc. Ele falava, ele escrevia, tanto nas crônicas quanto no teatro, nos romances e tal, o que ele estava vendo, né, o que incomodava ele, as coisas que ele entendia que precisavam mudar. Ele não fala, olha, isso está errado, tem que fazer assim. Ele traz a discussão, né? Ele sempre era o processo de trazer o diálogo. Falou, isso aqui está errado.
entendeu? Isso aqui está errado, a sociedade precisa rever esses conceitos. O que diz respeito a presídio, né, desde 1959, que ele traz a questão a ser discutida, porque o palco é para isso, né, para discutir os problemas do homem, como ele dizia, né, o teatro, o palco, tem que ser uma tribuna livre, que sirva para discutir os problemas do homem até as últimas consequências, e o teatro do Plínio Marcos é esse. Seja no Barrela, seja no Queirô, seja no Mancha Roxa, que também se passa dentro do presídio, seja onde for, né? Mesmo nos infantis, né? Os infantis trazem essa discussão. É óbvio que é uma discussão de outra maneira, né? Uma situação mais leve. Claro, mas traz a nossa cultura, traz a nossa vida, vamos dizer assim. Tem um desses textos infantis que retrata bem a vida dele na infância e que a gente compara com crônicas que ele escrevia. Então, dos apelidos, ele é o Figurinha Difícil, né? E tem uma história que ele conta, essa história que virou figurinha quando ele virou ator de TV, ficou famoso e tal, então tinha o álbum, né, Figurinhas Brasil Novo, e tinha a cara dele. Aí tem uma história que ele conta, essa história a epopeia da figurinha, né, que ele sai pra rua pra ver a figurinha, e depois ele fala, pô, não quero ser figurinha, eu quero contar a história da minha gente. E esse bairro ali no Macuco, na ponta da praia, onde ele morava ali, essa coisa da molecada brincando na rua, né, essa coisa de muitas vezes fazer arroz na casa dele, minha avó fazia o arroz, um arroz emprestado por cima do muro, porque não tinha um arroz, né, para cozinhar à noite, né, aquela coisa de final de tarde, as moças, né, que em geral não trabalhavam, né, colocavam as cadeiras ali na porta da casa ali para trocar ponto de crochê, receita de bolo. Então essa cultura popular que se espalhava de um lado para o outro, assim, esse tipo de lugar que ele foi criado, na Rua das Antigas Laranjeiras, é onde ele foi criado, lá em Santos. Então esse que é o Plínio Marcos, é um cara que gostava dessa coisa popular, dessa coisa amorosa, calorosa do brasileiro, e quando ele via certas coisas que o incomodavam, colocava no teatro, que era a maneira que ele tinha de se comunicar. Mas também nas crônicas, as crônicas que falam sobre inúmeros personagens santistas ou brasileiros, né, com seus problemas, suas soluções, suas alegrias, suas tristezas, e esse é o Plínio Marcos, é o contador de história, e ele falava isso muito bem nos seus textos todos. Eu vou parar de falar um pouquinho. O Ricardo, era um cara que não enchia linguiça, né? Era um cara que ele trazia para o palco o debate, né? Pelo menos, né? Não é apenas um teatrinho qualquer, acabou o espetáculo, não vai para suas casas, não. Vamos fazer teatro, vamos mostrar a realidade, vamos debater, porque tem o que debater. E isso era muito bacana, isso era muito sensacional. Não é, porque quem realiza os espetáculos hoje do Plínio Marcos, sempre tem que haver debate, porque sempre vai haver debate. Deixa eu falar, fala aqui com a galerinha aqui, o Ricardo, que a galerinha está mandando algumas perguntas, mas aí só avisar que a produção está anotando as perguntas, tá? Para a gente poder fazer no final. Mas já de imediato, o Renato Loureiro, logo no começo, assim que você entrou, ele fez uma pergunta, como você estava falando de censura, ele fez uma pergunta que é o seguinte: Plínio ganhou dinheiro com os textos depois da censura? É a pergunta de Renato Loureiro. Bom, ganhou, né? Um pouco ganhou, sim. Ele dizia que ganhou muito dinheiro, sim. Teve um momento que ele ganhou muito dinheiro, mas ele nunca negou isso e sempre disse que gastou tudo. Não tinha esse problema, não. Ganhava e gastava, não ficava guardando dinheiro, né? A única coisa que juntou dinheiro foi quando mudou de apartamento, coisa assim, né? Mas não ficava guardando dinheiro em poupança, no banco e tal. Se você for pensar, o teatro o teatro daquela época, não estou nem falando do teatro de hoje, porque hoje o teatro de hoje depende muito de edital, as pessoas não vão, sem tirar a pandemia, né? Mas o teatro normal, pô, você vai no teatro ali pagar R$100, R$200 uma entrada, é complicado, ou vai pagar 10, né, também é complicado, é pouco, né? Um é pouco e outro é muito, mas, né, tem que achar esse meio termo aí para você poder ter o público. Naquela época, independente do valor, o teatro era o grande veículo, né? Você não tinha o cinema ainda tão forte, a televisão estava bem no começo da história e o forte do filé era o teatro. Então, você pega uma situação, por exemplo, o Dois Perdidos, para estrear o Dois Perdidos em 1966,
ele vai estrear na Galeria Metrópole, que é um bar, né, o ponto de encontro na Galeria Metrópole, que é uma galeria que tem aqui no centro de São Paulo, do lado da biblioteca do Mário de Andrade ali, um passeio interessante ali pelo centro de São Paulo. Dá uma olhadinha na Galeria Metrópole, você vai ver que tem alguns bares ali, um deles tinha um palquinho onde estreou Dois Perdidos e Uma Noite Suja. O Dois Perdidos e Uma Noite Suja, quando estreia ali, tinham 5 pessoas na plateia. A minha mãe, a esposa do outro ator, né? Meu pai era ator, diretor e ator. Você vê como é que eram as coisas difíceis, né? Tinha um bêbado, porque afinal de contas era um bar e ele não quis sair. Aí tinha o da Versa e tinha também, foda, mas disse que ele dormiu e não incomodou ninguém, nem roncou, né? Então, beleza. Aí tava, tava o da Versa e tava também o Roberto Freire. Eu tive o prazer de conhecer o Roberto Freire e, por exemplo, quando ele conta essa história do Dois Perdidos, quando ele senta ali, ele vê aquela situação, aquele boteco, o bêbado dormindo ali, já se acomodando para dormir, né? Fala, pô, o que eu tô fazendo aqui? Na hora que ele pensou em sair, apagou a luz, que é um pouco daquilo que a gente já falou aqui, né? Fala, pô, se eu vacilar, os caras vão embora, né? Então apagou a luz, começou a peça. Quando começa a peça, aí muda tudo, porque é uma peça sensacional, né? Essa primeira apresentação do Barrela ali, de cara, quem entendia, as pessoas, o da Versa e o Roberto Freire percebe que o texto é muito forte, que é visceral e tal, e os dois é que começam uma campanha para conseguir chegar no Teatro de Arena. O Teatro de Arena, naquela ocasião, era administrado pelo Boal, pelo Augusto Boal. E o Boal, quando recebe a notícia, né, do Dois Perdidos e tal, o Boal desdenha, né? Fala, pô, mas o Plínio Marcos é bilheteiro aqui no Arena, né? Dorme aqui à noite aí porque não tem onde ficar, não tem onde cair morto e fica aqui escondido aqui às vezes e tal. Então, como é que não é? Não sei o que, a peça é boa. O cara cobrou 70% da bilheteria, né? Mas mesmo assim, vamos fazer. E foi fazer, entendeu? Então, o começo é complicado, mas o que se diz, meu pai dizia, né, que para coisa dar certo precisa alguém falar mal, né? E aí começa essa campanha pelo Dois Perdidos, que o da Versa e o Roberto Freire começam a fazer, escrevendo em jornal, divulgando, muito boca a boca. No meio desse processo, tem um programa na TV Tupi, que vai uma fulana lá, que eu já não me lembro mais o nome dela, e começa a falar mal do Dois Perdidos. E começa a falar mal, que a peça é não sei o quê, que é isso, que é aquilo. E meu pai em casa, assistindo o programa, né, em casa, ele fala, quem que é essa filha da puta aí, mano? Eu tô indo lá. E aí ele vai pra lá, o programa é ao vivo, invade conhecia todo mundo na TV Tupi, invade a bagaça do programa lá, uma kizumba, arma a zoeira lá. Quem é você pra falar mal? Você não foi assistir a peça, como é que você tá falando mal da peça que você não foi assistir e tal? Aí faz aquele auê, o programa sai do ar. Quando volta, eles determinam que vai fazer na outra semana um debate. Aí vai lá o Plínio, mais duas pessoas que ele levam, e vai a mulher mais 2 pessoas para fazer um debate sobre a peça, sobre censura, sobre essas coisas todas. Só que o auditório é tomado pela classe teatral, então quando a mulher abre a boca, todo mundo vai, e quando a galera de cá fala alguma coisa, todo mundo aplaude. E aí a questão fica clara, e a dúvida que é colocada desde o começo é essa: como é que você pode falar mal da peça se você não foi assistir? Você tem todo o direito de falar mal da peça, mas você tem que assistir. Entendeu? Porque se eu for falar o que está se passando na peça lá e você não sabe, como é que a gente vai conversar? Como é que vai ter debate? Então foi esse auê. Então ninguém mais se atrevia a falar mal da peça sem assistir. Todo mundo foi assistir a peça. E ganhou grana pra caralho, né? Fazia filas. A gente tem, isso aí de 1966. Eu tenho borderôs, né? Borderô, para quem não sabe, é o comprovante é o documento que comprova o número de entradas que você vendeu, né, que fica ali na bilheteria, né, todas as entradas, e no dia fecha o borderô, fecha o número de bilheteria e tal. Vendeu tantos convidados, tanto promoção e tal. Então a gente tem promoção dessa época aí, borderô dessa época aí. Então ganhou muita grana. Mas como foi falado, gastou bem também, gastou muita grana aí. Quando chega o Navalha na Carne, todo esse processo de liberação, de faz leitura, e vai fazer leitura num lugar, vai fazer no outro, isso aí é uma coisa muito desgastante, talvez as pessoas não entendam, né? Mas quando você está num processo de ensaiar, quando o ator, a atriz,
o diretor, as pessoas estão num processo de ensaio, dedicado de ensaio, é uma dedicação muito grande, é uma generosidade muito grande. Você permitir que o personagem vai invadindo a sua alma, né, para você poder levar esse personagem em cena. Então, às vezes, você fica 1 mês, 2 meses, obviamente que tem custo de produção, as pessoas precisam comer, precisam se sustentar suas famílias, e na hora de estrear, não pode. É censurado. Então isso é muito complicado, isso gasta-se muita grana. Mas depois de todo esse processo, depois de ter ido no Rio, toda essa história que já contei aqui, de Tônia Carreiro, de Rutinéia de Moraes e de luta pela liberação, quando libera o texto, né, já está com a produção toda feita, todo mundo que assistiu Navalha na Carne. Então é feito em São Paulo, é feito no Rio de Janeiro e fica 2 anos em cartaz, as 2 peças viajando, principalmente a montagem carioca, né? Viaja o Brasil inteiro. Tem situação, por exemplo, que o Navalha na Carne vai para Porto Alegre com a Tônia Carreiro, o Nelson Xavier e o Emiliano Queiroz, e os 2 levam também o Dois Perdidos numa Noite Suja. Então eles apresentavam o Navalha na Carne no fim de semana, e a Tônia Carreiro vinha embora, e eles ficavam para fazer o Dois Perdidos numa Noite Suja, que fazia acho que domingo à noite e segunda de manhã, alguma coisa assim. Né? Então, se você vai ver, tá fazendo muita grana, tá ganhando muito dinheiro com isso tudo, mas tá gastando, tá investindo. Aí no ano seguinte foi censurado, aí não pôde fazer, então tem que se segurar. É um processo assim, né? Não é uma coisa que a gente... que ele ou que nós ficamos contando dinheiro até hoje, né? Hoje a coisa tá pior, né? Hoje a gente não faz tanta grana assim, né? Mas naquela época eu entendo que ele fez muito dinheiro, gastou muito também. E depois da censura. Agora, depois da censura, porque isso aí já era durante a censura. Depois dos anos 80, a censura dura até, teoricamente, pelo menos, até 1985, né? Em 1985 é a tal da anistia, mas isso é uma coisa teórica, porque na prática o que acontece é que o espaço do Plínio Marcos foi ficando pequeno, foi ficando restrito, porque as pessoas falam, oh, não tem mais ditadura, que legal, agora a gente vai poder falar, vai poder trabalhar e tal. Cada um foi se encaixando no meio de expressão, na Bandeirantes, sei lá, no Estado de São Paulo, na Folha de São Paulo, na Veja, etc, etc, etc. Mas o espaço do meu pai continuou diminuto, não teve espaço para ele. Ele continuava trazendo certas questões que incomodavam. E continuava dizendo, por exemplo, que os filmes americanos eram abundantes no nosso país e que o nosso ator não tinha espaço para trabalhar, e que ator americano morto trabalhava mais que ator brasileiro vivo, etc, 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 defendendo os direitos da nossa classe e por aí à frente. Né? Então passou um período bem complicado, foi um período de reciclagem, né, de 85 até o começo dos anos 90 ali, ele não estava muito na moral, apesar de ter montagens dele, tem o Madame Blavatsky, que é de 85, depois disso, no começo dos anos 90, 95, se eu não me engano, tem Bote da Loba, tem a Dança Final, né, nesse período aí, né? Até chegar em 88, se eu não me engano, a Mancha Roxa, que aí já vem com uma pegada mais firme, né, daquela coisa do presídio feminino e tudo mais, mas acaba fazendo seu dinheirinho ali, sem ficar milionário, sem ganhar. Poderia ter feito muito dinheiro num processo de concessão, como ele dizia, né? Se ele tivesse aceitado certas coisas, teria feito mais dinheiro, mas era uma coisa que não interessava a ele fazer pelo dinheiro. Então não aceitava fazer uma novela em função do que o Ibope determinasse. Ele tem novela pronta, mais de uma novela, tem episódios pilotos que passaram na televisão e tal, de novelas que ele queria fazer do jeito que ele queria fazer, e não do jeito que o Ibope faria, aí não deixavam fazer, então ficava de lado. Então, aí foi. Mas graças a Deus, nunca faltou comida dentro de casa, apesar das dificuldades, principalmente nessa época de ditadura, né, que às vezes não sabia como ia pagar nada, né? Mas sempre teve cercado de amigos, mas não precisou ficar dependendo de amigos para se sustentar, né? Ele sempre foi uma pessoa corajosa, criativa e sempre surpreendendo, né? Porque fala o Abajur Lilás, o Barrela, Quando as Máquinas Param, Dois Perdidos, tá tudo censurado. Então toma aqui um disco do samba. Em 1973 lançou o disco do samba lá, História das Quebradas do Mundaréu, Plínio Marcos, Geraldo Filme, Tuniquinho Batoqueiro e Zeca da Casa Verde. Então era assim que era, né? Você fecha ali, a gente cavoca daqui, vamos que vamos. É nóis. É isso aí, você tocou no assunto aí que eu
Você tocou no assunto que eu ia falar mesmo, em 2008, né? Uma escola de samba X9 de Santos, né, que apresentou um enredo, Plínio Marcos, nas quebradas do Mundaréu. Como é que foi isso daí, cara? Cara, Foi isso aí emocionante, foi foi, sensacional, como é que foi foi? bacana, cara, foi bem bacana. Eu desfilei, né? Pra mim foi muito bacana. Esse ano aí eu desfilei nessa escola X9 Santista, né? O pessoal aí do Rio acha que X9 é cagueta, né? Mas não é, X9 Santista, pô. Não tem nada de cagueta, né? É uma escola forte que Aqui tem é, em Santos. roqueiro. É, em Santos, né? Essa escola de Santos, ela acabou crescendo e por ser muito forte em Santos, assim, e o samba de Santos, os desfiles e tal, teve um período também complicado lá por conta de político. O Santos tinha um carnaval de rua maravilhoso, belíssimo, com os blocos e tal, e a prefeitura da época lá, né, por conta de besteira, acabou com tudo, né? Então, vinha num processo de retomar o Carnaval de Santos com as escolas de samba. Essa escola de samba X9 propôs, então, fazer esse desfile em homenagem, né? E a gente topou, aceitou e participou, né? Mas, assim, como integrante lá, fomos lá para desfilar e tal, mas foi bem bacana, foi legal pra caramba. O simples fato do desfile em si já é muito emocionante, né? Você ficar do lado da bateria, assim, é uma coisa fenomenal, né? Eu tive a glória, a honra, a alegria, o Taná Correia, que é quem era o dono da escola de samba, lá quem que era organizava o desfile e tudo, né? Ele me colocou fantasiado de Frajola, do Palhaço Frajola, no carro que vinha logo atrás do Abre-Alas, assim, né? Tinha a galera do Abre-Alas e depois vinha o carro, o segundo carro, o primeiro carro era eu, lá em cima, né? Só dava eu lá em cima, vestido de Frajola e tal. E atrás, assim, né, vinha a galera toda. Só que no esqueminha que eles faziam, que acho que todas as escolas fazem, né? A bateria vai na frente, aí tem um lugar ali que ela encosta, né? Aí você passa e vai embora, né? E a bateria depois vem no meio de novo, assim. Mas na hora que você passa do lado da bateria é sensacional. É sensacional. E o enredo, o hino também, a música, pô, foi muito bacana. Foi um processo muito bacana. Mas já vinha de outras histórias, né? O samba do Plínio Marcos, na verdade, é um outro processo, né? O meu pai não era sambista, não era músico, mas ele tinha uma genialidade, assim, uma percepção muito grande, e ele acaba ficando amigo de uma curriola de São Paulo, o sambista de São Paulo, que é o caso do Geraldo, do Zeca da Casa Verde, Tuniquinho Batuqueiro, do Jangada, do Talismã, enfim, de vários outros sambistas. E quando ele faz, em 1970, o Balbina de Ançã, ele coloca o Balbina de Ançã, como o nome diz, né, fala de uma situação de candomblé umbanda, então tem muitos toques de candomblé umbanda em cena, e ele coloca esse sambista de São Paulo para fazer, não só os toques também, mas para fazer algumas músicas, alguns sambas, né, para ir dando continuidade na montagem. Isso aí gerou um disco, que é o disco do Balbina de Ançã, e já vinha acontecendo um processo que eles faziam shows. Meu pai fazia show com essa galera toda, nesse processo de estar censurado e tal. Muitas vezes ele fazia show dele mesmo, né? Ele ia lá e contava as histórias, as anedotas e tal, e fazia também o show com os sambistas, né? Que é o que deu origem àquele disco de 1973, que é a História das Quebradas do Mundaréu, Plínio Marcos em prosa e samba, com o Geraldo, com o Zeca e com o Toniquinho. Então ele era amigo dessa galera toda aí e começou a abrir portas para essa galera toda. A questão, por exemplo, em 1972, tinha toda aquela história, o Vinícius de Moraes, né, que vinha com essa imbecilidade, falando que em São Paulo só tem bloco de concreto, só tem ficha, só tem cordão de isolamento, que o pessoal daqui não fazia samba e tá. Aí meu pai, então tá bom, então a gente vai fazer uma banda. E fez a banda Bandalha, né? Em 1972, 73, sai a banda Bandalha, então, pioneiríssima aqui no Carnaval de São Paulo, faz uma auê em São Paulo, pelo centro de São Paulo. Depois, em 1974, ela passa a se chamar Banda Redonda e está desfilando até hoje aqui. Então ele tinha essas coisas, né? essa paixão pelo samba. Nos desfiles de escola de samba, assim, ele ia como repórter, né? Fazer reportagem do desfile e tal, e publicava no jornal. Então tinha uma ligação muito grande com esse processo do samba, né? O processo do samba de São Paulo, que é originalmente um samba de cordão, né, que é um pouco diferente da escola de samba, mas é uma coisa de cordão. Então tinha toda uma discussão nesse processo de transformação do samba de São Paulo para a escola de samba, né, das associações
de samba daqui e tal, tinha uma briga boa naquela época lá. Mas, infelizmente, estamos cada vez mais parecidos com o samba do Rio, né? Cara, é incrível essa trajetória, muito incrível. Aqui, o Ricardo, agora é o Cadu Vieira, meu amigo. Ele perguntou assim: o que lembra o lado místico do pai? Oi, Cadu. Cara, lembra, sei lá, viu? Essa coisa do lado místico, na verdade, eu entenderia como o lado da religiosidade, né? Meu pai sempre foi, a família do meu pai, nós também, né? Aprendemos com ele, com a minha mãe também, somos de religiosidade, não de religião, né? Não temos religião, temos religiosidade, temos fé, né? Temos generosidade, a maneira desse misticismo, né, vai para esse lado. Meu pai, eu entendo que ele sempre foi uma pessoa curiosa, mas desde o tempo dele de Santos lá já tinha um princípio, né? Então ele sempre falou das tias benzedeiras, o meu avô vendia livros de espiritismo, que meu pai, inclusive, trabalhou na banca de livros de espiritismo, que não deu muito certo, né? Faliu, mas tudo bem. Mas, enfim, ele tinha essa ligação. Uma das crônicas que eu até comentei aqui, da figurinha difícil, não sei o quê, ele cita a esquina da casa dele, lá de Santos, né, da Rua das Antigas Laranjeiras, lá de Santos, onde as tias benzeram ele e onde ele assume um compromisso, né, de ser artista do povo, para falar os interesses do povo, para contar essa gente do povo. Né. Meu pai não era um miserável, né, mas ele tem essa sensibilidade e vai contar. Então ele assume esse compromisso lá na esquina do velho quarteirão, como ele fala, mas são tias benzedeiras, então as questões de religiosidade estão sempre muito perto dele. Se você for ver o Dois Perdidos Uma Noite Suja, por exemplo, quando estava naquele processo de ditadura, etc., Dom Paulo Evaristo Arnes, quando teve a montagem dos Dois Perdidos lá em Recife, foi assistir, porque ficou aquela coisa, não pode assistir, porque quem for assistir vai tomar porrada, a polícia vai bater, a polícia vai prender, né? Já existia isso nessa ocasião, e o Dom Paulo foi lá, não, peraí que eu vou assistir, e foi assistir, e depois na saída ele dá uma declaração falando, pô, essa peça, vale mais assistir essa peça aí do que 10 missas, é muito mais de uma religiosidade muito mais forte no Dois Perdidos Uma Noite Suja do que a missa, né? Então é necessário assistir, né? Aqui está falando a questão dos excluídos, né? Toda essa está explícito ali, né? A maneira como a sociedade transforma o ser humano, gerando uma série de bandidos, que é o que acontece na peça, né? Então, esse processo todo é sempre um processo de religiosidade, isso passando em todos os momentos. Talvez o Cadu aí esteja se referindo na fase que as pessoas gostam de dizer, né? Que seria a partir do Madame Blavatsky. Né? Então, a partir do Madame Blavatsky, que foi aquele momento ali de 1985, né, onde ele ficou um tempo ali meio sem escrever para teatro, né, e depois em 85 escreve Madame Blavatsky e aí segue. Mas a religiosidade está presente em tudo. Ele escreveu Jesus Homem, né, que é outra peça claramente ligada à religiosidade. O próprio Balada de um Palhaço tem uma religiosidade muito grande, o processo de luta interior do artista que quer ser o artista puro e do outro artista que está afim de ganhar uma graninha assim, por que não, né? Então, isso aí remoendo a cabeça dele. Então eu entendo que é sempre uma questão de religiosidade. Meu pai sempre foi uma pessoa de muita fé, de sempre acreditar, cristão, mas sempre de religiosidade, sempre a questão de causas e efeitos. E tem a questão do tarô, né, que também, segundo ele, aprendeu desde os tempos do circo, né, do Pavilhão Liberdade lá em Santos, e quando ele sai para viajar com os ciganos ali pelo interior do estado de São Paulo, ele vai aprendendo essas mumunhas, esses macetes do tarô, e depois, nos anos 90, ele começa a jogar as cartas de novo, né? Então sempre teve essa presença religiosa. Ele mesmo brincava, falava, às vezes a sério, né? Se dizia mago, andava com aquele bastão, quem conhece viu, né? Não vou falar para quem serve, mas eu entendo é isso mesmo, viu, Cadu? É uma coisa de religiosidade muito forte, isso sempre teve, acreditava em disco voador, nunca viu, mas acreditava, enfim, era uma figura. Ele era uma figura. Vem cá, ô, Ricardo,
se eu não me engano, acho que foi o Abajur Lilás. Foi o Abajur Lilás que parece que ele escreveu numa noite, acho que num dia só, numa noite. Uma noite, uma noite. O Não tô Abajur, lembrado agora qual era. não, o Abajur Lilás. O Abajur Lilás, ela é escrita em 1969. A gente fez agora em 2018, se eu não me engano, 17, 18, a gente fez uma exposição sobre o Abajur Lilás. Para fazer essa exposição, eu selecionei algumas crônicas de 1975, quando eles tentaram fazer a segunda montagem do Abajur Lilás, tentaram a liberação da montagem do Abajur Lilás. O Abajur Lilás, então, ele é escrito em 1969, e meu pai, numa dessas crônicas que eu me referi agora, de 75, ele conta que ele já tinha escrito Navalha na Carne, né, que falava sobre prostitutas, prostituição, e ele conta que em 69 ele estava incomodado com essa questão, porque ele tinha escrito Navalha, mas ainda não tinha contado tudo que ele queria contar, que ainda incomodava, que ele andava pelas quebradas ali do centro de São Paulo e via, né, as moças ali batendo ponto e tal. Então ele ficava bastante incomodado com isso tudo e precisava escrever de novo, e um belo dia ele estava conversando com a minha mãe, isso minha mãe conta também, mas ele conta na crônica, conversando com a minha mãe sobre isso. O Fauzi Arap, nessa época, era uma pessoa muito ligada a eles, um grande amigo, e conta também, falava sobre isso com o Fauzi, e um belo dia em casa, a gente morava na aclimação, né? A gente morava, eu tinha 2 anos, 3, na aclimação, 1969, e aí minha mãe vai dormir e ele fica escrevendo. Isso era uma coisa comum, né? Ele ficar escrevendo, muitas crônicas também, às vezes era crônica, às vezes outro texto de teatro e tal. E num dessas noites assim, ele sentou ali na cozinha para escrever, vomitou o texto inteiro, e no dia seguinte o texto estava pronto, e sem rabiscos, né? O que não era normal na maneira que ele escreve. A gente tem vários manuscritos dele, a grande maioria das crônicas, né? E comum, assim, rabisco, né? Errava escrever de novo, erros de português comum, né? Não tinha o português correto na maneira de escrever. Então, assim que ele que cria o Abajur Lilás. Aí a peça é censurada, né, em 69. Na verdade, em 1969, eles tinham a intenção de montar, mas não tinham grana, não tinham a produção, né? Então, a princípio, seria feita com a Valderez de Barros, com o Paulo Goulart, se eu não me engano, a direção ia ser também do Fauzi, e a Vicente Bruno também faria essa primeira montagem, mas eles não tinham dinheiro e tal, então a montagem fica encostada, e aquilo que a gente falou, não tinha liberação, eles também não foram insistir, porque não tinham dinheiro para montar. Se os caras falavam, pode montar, não iam ter como montar porque não tinham grana, mas não foram atrás de grana porque não tiveram a liberação. Quando chega nesse momento que a peça é censurada, o que se fala ali é que a peça estava proibida durante 5 anos. Então, se ela foi escrita em 69, né, em 75 estaria liberada. E aí, em 75, tem uma pessoa para produzir, eles juntam novamente um novo elenco, né, fazem uma nova produção e começam a ensaiar. E aí, era a minha mãe, a Valderez de Barros, minha mãe, era o... Ai, caramba... Era o Abu Janra fazia a direção, o Giro, quem fazia era o Lima Duarte, e eu esqueci os outros atores. Enfim, aí fizeram a montagem, e essa montagem, então, começou a ser trabalhada, e começou a questão, porque ninguém autorizava. Então, meu pai começa nas crônicas questionando. Falou, estamos com um novo texto, estamos tentando fazer uma nova montagem do Abajur Lilás e tal, mas não tem a liberação, o ministro, será que vai liberar, será que não vai? Começa um processo praticamente diário, de crônicas praticamente diárias, com relação a essa liberação. Tinha trechos da coluna dele no jornal, a coluna chamava Navalha na Carne, onde ele fala, por exemplo, chamava por telefone. Então ele simulava alguém ligando para ele, às vezes ligações que aconteciam, né? E ele colocava no jornal. Então alguém ligava, quem que tá falando? Pô, Plínio, e aí, como é que tá? Já liberaram a Abajur Lilás? Pô, ainda não. Ih, cara, mas como é que é isso aí? Que difícil. E por aí, e não liberaram. A peça acabou sendo liberada só em 80. Não foi um processo simples assim, né? Esse processo de 1975 do Abajur Lilás,
eles vão até a última instância pela liberação. Então a peça foi censurada aqui em São Paulo, eles foram, através do apoio do Dr. Iberê Bandeira de Mello, um dos advogados, né, foram atrás, questionando, não conseguiu a liberação, foram para uma instância superior, eles foram até o STF, em Brasília, pela liberação, e perderam também. Isso aí gerou uma crônica, que por sinal eram 13, né, foram 12 votos contra um. E um voto, que era um tal de, se eu não me engano, Jorge Nobre. E ela falou, porra, o voto nobre, tem um voto que votou pela liberação. Vale a pena a gente insistir e vamos continuar insistindo e tal. Mas, infelizmente, a peça não foi liberada em 75, só foi liberada em 80, junto com o Barrella. Uma montagem genial da nossa querida Valderiz de Barros, né, que ganhou, inclusive, o prêmio Molière, fazendo o papel da Dilma. Da Dilma. Então, não essa Dilma, outra Dilma. Ricardo, pra gente... Bom, Ricardo, para a gente poder falar de Plínio Marcos, a gente teria que ficar horas e horas, porque assunto tem para tratar. Mas aí o nosso tempo é curto, entendeu? E já estamos chegando no final. Porém, antes da gente terminar, eu vou te dar apenas, Ricardo, 2. Ia ser 5, mas como a gente já está terminando, quase no finalzinho, eu vou... Mas falou o suficiente, falou tudo o que a gente precisava ouvir, cara, pode ter certeza disso. Mas eu vou te dar apenas 2 obras dele, e eu gostaria, Ricardo, que antes que a gente terminasse, você viesse fazer uma pequena sinopse, porém de uma forma atrativa, para que possa despertar o desejo da gente poder, ou quem não conhece, desejo de querer adquiri-las. Vou te dar 2, apenas 2, é fácil, pode ser moleza. Que é, o primeiro, Navalha na Carne. Vende teu peixe aí, irmão. Puta que pariu. Bom, se depois de tudo que eu falei, se eu não tiver interesse de ver o Navalha na Carne, mano, esquece o teatro, tá? Vai. Já foi. Tudo que eu posso te falar, se você ainda não conhece o Navalha na Carne, depois de tudo que foi falado, e gosta, e se diz um amante do teatro, você tá no lugar errado, viu? Agora tem um porém, e como diria o Plinião, sempre tem um porém. Não basta ser o Navalha na Carne que você sugou ali do computador, né? Quando a gente estava ali naquela batalha pela liberação, quando faltou grana, porque eu falei aqui que teve muita grana e tal, né? Mas quando faltou, quando ficamos ali no osso, né? Na base do agrião, só no amarguinho ali, tava onde, né? E você vai pegar um texto aí pirata, um texto alterado? Não tem concessão, é a mesma coisa pegar um texto que foi censurado e, tudo bem, corta isso aí para colocar, você tem que compra o texto original. O texto original só está em um lugar só. Aqui, ó, vou mostrar para você onde é que tá, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. O texto original tá aqui, ó, no volume 3. Volume 3, tá vendo aí, ó? Volume 3 da coleção, né? Plínio Marcos, ó, no volume 3, ó. Olha lá. Melhor teatro de Plínio Marcos. É isso aí, tá vendo, ó? Adquira o seu, a bagatela. E já antecipo, ó, porque ele vai falar do outro texto aí, eu já antecipo que se você levar a coleção, você já vai levar também o outro texto que ele vai falar agora aí. Já estamos juntos aí. Aí, ó, a Navalha na Carne. Abre esse livro aí para o pessoal ver como é que é o lado de dentro. Olha lá, olha como é que é a montagem que foi feita na época lá. Esse livro aí é uma raridade. Pelo que eu estou vendo aí, o seu é a primeira edição, né? É isso mesmo? Primeira edição. Isso aí são fotos de cena. É muito bacana esse livro aí. Agora, Quando as Máquinas Param, que é o espetáculo que a Cedraca vai realizar breve. Fala aí. Cara, Quando as Máquinas Param é um texto que foi feito em 1969. A primeira montagem foi o Luiz Gustavo e a Miriam Meller. Depois, em 71, teve uma segunda montagem com o Tony Ramos e com a Valderiz de Barros. É um texto que foi reciclado agora, né? Nunca saiu de moda, mas ele acabou sendo reciclado agora com essa pauta que esse lixo desse governo aí traz a nós com essa demissão em massa de fábricas e
e tudo mais, né? Em especial da Ford, que estão fechando as portas, etc. Então, retrata bem isso, né? Um casal novo que acabou de se juntar, acreditando no amor, na vida, e de repente o rapaz fica desempregado, não tem emprego, não consegue, procura daqui, procura dali, não acha, quando acha tem falcatrua e tal, e isso aí começa a criar uma situação, e o casal que tanto se amava começa a enfrentar as dificuldades e a realidade da vida. E só realmente lendo o texto ou assistindo a montagem você vai saber o desfecho desse incrível texto, assim. E é como o Edson falou aí, é bem diferente do que você pode imaginar. Quando as máquinas param, está aí. Está tendo muita procura agora em função dessa reciclada que deu agora, né, de quantidade de desemprego que tem nesse país, mas é um texto muito atual, que nunca saiu de cena e que fala de nós mesmos, né, da nossa sociedade, como é que nós conduzimos a nossa sociedade, nossos amores, nossas dores. Tá aí, tá na coleção também, Quando as Máquinas Param. Agora não sei que volume tá. E todas essas obras, Ricardo, todas essas obras do seu pai, né? Barrela, Navalha na Carne, Abajur Lilás, Dois Pedidos numa Noite e tantos outros, até os infantis, como é que a gente faz para adquirir? Tem algum site específico? Cara, Vai na tua casa direto? a gente está no eterno processo de organizar o site de novo, né? Mas a gente tem um site no ar, que é o www.plinomarcos.com, onde você vai achar muito conteúdo, tudo que eu falei aqui, praticamente tudo que eu falei aqui, você acha ali, falando sobre todos os textos e tal, mas ele não está atualizado do jeito que a gente espera atualizar em breve. É uma plataforma antiga, tem algumas dificuldades de colocar vídeo, mais imagens, e precisa algumas correçõezinhas ali, atualizando justamente com os 29 textos da coleção. Está lá no site. A gente tem também, e aí mais dinâmico, pelo menos um pouco mais dinâmico, o Facebook e o Instagram. Você pode nos achar aqui no Instagram através do @PlínioMarcosAutor, que é o canal do Plinião, né, que eu que administro. Então você mandando uma mensagem ali, você já entra em contato direto comigo, e pode ser também pelo Facebook, né, @FacePlínioMarcos, estamos lá. Convido vocês também a dar uma olhadinha no nosso canal no Instagram, ou desculpa, no YouTube. A gente tem um canal no YouTube, Plínio Marcos Oficial. Temos cerca de 20 lives que a gente gravou o ano passado, em setembro, com vários convidados, falando desses textos, temas todos e de tantos outros, falando sobre cinema, sobre as crônicas e tal. As lives estão todas lá à disposição. Tem algumas entrevistas do Plínio também, com destaque para a entrevista do Roda Viva, que está lá em 2 partes, também é muito interessante. Para quem não conhece ainda, assista, e quem não conhece, assista de novo, porque vira e mexe esse vídeo, eles tombam, né? Agora, qualquer um desses canais aí, você vai me acessar e vai solicitar seu livro, e a gente vai encaminhar pelo correio, né? Através do Pix, depósito, o que for, a gente encaminha a coleção pelo correio, tá? Tudo da melhor maneira possível em termos de facilitar. A coleção completa, 6 volumes, R$ 180 com frete, e daí vai caindo para baixo. Tem essa edição aqui, para quem está com dificuldades, né? Nos dias de hoje não é difícil achar quem está com dificuldades. Está aqui, ó, O Melhor Teatro de Plínio Marcos. É o livro que foi editado pela Global. Esse livro tem 5 textos, tá bom? Aquele lá tem 29, esse aqui tem 5, que são Barrela, Dois Perdidos, Uma Noite Suja, Navalha na Carne, o Abajur Lilás e o Querô, Uma Reportagem Maldita. Estão nesse texto aqui, com a introdução e apresentação da Ilka Marinho Zanotto, tá bom? Esse aqui é um pouquinho mais barato, dá pra fazer 40 conto, com frete, com tudo. O nosso... Show! Para qualquer lugar do Brasil, né? O nosso lançamento do ano passado aqui das 5 crônicas, R$ 25 com frete para o Brasil inteiro. E a promoção, a super promoção, ó, que são os textos, os livros, agora é para arrebatar, hein? Aqui, ó. Esses 3 livros aqui, ó, cada um deles é R$ 10. Mas eu só vendo se você comprar os 3. Mas aí, se você comprar os 3, custa 20, com o frete, beleza? Isso aí. 23 livros com frete. Isso aí são os livros históricos, né? Edição do próprio autor, então são edições antigas, delicadas, mas o inédito na Barra do Catimbó. Vai no pacote.
pode chamar a gente lá e estamos à disposição também, tanto para comprar o livro, se alguém quiser fazer uma conversa, fazer alguma pergunta, alguma dúvida, alguma solicitação, se alguém quiser montar algum texto, é com nós. Eu sou representante legal da obra, tenho o maior prazer de poder atender, de poder ser útil de alguma forma e de disponibilizar essa obra toda aí para vocês, falar um pouco desse artista fantástico, magistral, dessa obra incrível, né, que é realmente inquietante e, infelizmente, muito atual, né, como você já falou. Muito obrigado. Show de bola. Muito obrigado valeu pelo interesse mesmo, de vocês, cara. Muito obrigado. Para mim é muito gratificante mesmo. Estou à disposição, pode me chamar aí no inbox nas redes, aí estou à disposição. Vamos que vamos. Show de bola, Ricardo. Também quero aproveitar, então, já estamos terminando. Quero fazer alguns agradecimentos à galera que estava aí presente com a gente, né? A Cedraca, integrante do grupo, os Renegados, todos eles. O poeta Silmo Prata estava também, ator Ricardo Ferreira, Marcela Rodrigues, Adriano Nascimento, Armando Barros, Cadu Vieira, atriz Elane Vieira, Toninho Soares, a TV de Campo Grande aqui do Rio de Janeiro também estava presente, o ator Isaac da Hora, canal artístico, a Bibi Mendes, editora Miraveja, e o Roger Salles também estava aí presente com a gente, né? Aprendendo um pouquinho mais sobre Plínio Marcos e já escutando também as horas, os momentos de poder se aprofundar mais em todas as obras de Plínio Marcos. Ricardo, muito obrigado de verdade, agradecemos a sua humildade, sua atenção para conosco. E, irmão, peraí. E todos que assistiram esse bate-papo, fiquem ligados, galera, fiquem ligados que o grupo Os Renegados vem com novidade por aí, hein? Porque o projeto Plínio Marco aqui não vai acabar não é uma peça não. Ela vai embora, vai até lá sabe Deus quando. Vamos espalhar por aí o trabalho, o projeto. Valeu? Ricardo, muito obrigado de verdade, meu amigo. Obrigado mesmo, Deus te abençoe. E essa caminhada aí, pelo interesse de vocês aí, pela paciência de todos vocês que estão aí até agora me ouvindo, né? Que eu falo lavagaraio, mas enfim, eu falo com o maior amor, com a maior satisfação. Obrigado por vocês estarem me ouvindo, estou à disposição, quando quiserem, podem me chamar, quero ver essa estreia aí em breve. E essa surpresa aí que eu sei do que se trata, eu quero ver também. Lá no nosso canal do YouTube, vocês vão encontrar leitura do infantil, que a gente falou aqui, né, uma companhia aqui de São Paulo. Vocês vão encontrar leitura de crônica, Dois Times Sem Jogo, por exemplo, é uma crônica muito interessante que dá uma pincelada sobre a Barra do Catimbó. Vocês vão encontrar o Marco Antônio Rodrigues falando, você vai encontrar o Ari Toledo falando, música em parceria com o Ari Toledo. Vocês vão encontrar a galera do samba, foi o dia que faltou. Eu não vou encontrar, mas vai encontrar o pessoal do cinema, né, que adaptou crônica, que adaptou texto de teatro. Enfim, tem muita coisa bacana lá. E a vantagem é que está gravado, né? Quando eu ficar falando demais lá, você dá o play ali, dá o e passa pra frente. Obrigado, galera. Um beijão pra vocês. Obrigado, meu amigo. Tamo junto aí. Quando quiserem, estou à disposição. Valeu. Amém. A todos nós. Valeu. Um abraço, irmão. Com Deus. Fora boa.